falando aqui, na sequência, me dá um... Não vou me alongar muito, entendo que todos estão já cansados. E o que a gente traria de novo, depois de tantas informações úteis e muito concisas, de muita experiência de campo, de quem está realmente produzindo e avaliando todo o processo produtivo da colheita. E quando sai a mensagem lá, só um instante que ele está achando o arquivo. Isso. O tema que nós vamos falar um pouco hoje, na sequência de tudo que estou falando, é bem a questão da análise técnico-econômica da mecanização da lavoura cafeira. Por que eu pus esse tema? Já sabendo dos outros palestrantes o que iam falar, notem o seguinte, essa é a primeira lâmina de todas as palestras que eu faço, para a gente não esquecer o nosso legado de produzir café. Eu falo que Deus deu uma missão muito importante para o produtor, que é fazer um alimento, e o café é um alimento. Inclusive, eu aprendi a tomar café 1 mês atrás, quando fui na França. Não sabia tomar café. O francês senta numa mesa, por isso que lá na França, em Paris, na maioria das cidades, tem muitas cafeterias, e sentando numa mesa, pagando aí 2 euros por uma xicrinha de café, eu peguei e tomei o café. E uma colombiana falou, não é assim tomar café? Eu falei, mas como não é assim tomar café? Ela falou, não, os cafés tem que sentar, provar 1 vez, 2 vezes. Gasta uns 15 minutos para tomar uma xícara de café. Eles tomam café como toma vinho. E aí eu realmente vi que eu não sabia tomar café. E a gente toma café rápido para não esperar esfriar. Não, eles não estão preocupados com isso, desde que seja um bom café. Então a gente vai aprendendo em cada situação uma posição nova. E eu trouxe aqui, não sei se o Roberto Felicoli ainda está aí, o Eric, lembra? 2098, primeiro Expo Café do Deca Miranda, a nossa tenda era um circo, né? E lá nós começamos a tecnologia, falar sobre mecanização, os primeiros indícios de desempenho de máquinas portáteis, colhedora não se falava, né, Roberto? Automotriz, e a hora que a gente vê a palestra do Valmir hoje, trazendo um nível tecnológico, depois de 18 anos, em cima de uma colhedora, quando se falava que o sul de Minas não era lugar para automotrizes, nem mesmo para tracionadas, a gente vê a revolução que a gente conseguiu fazer nesses 18 anos, através da difusão tecnológica. E é uma satisfação muito grande de ver essa tecnologia pujante, porque o Brasil dispõe da melhor e mais moderna tecnologia de mecanização do café do mundo. Nós desenvolvemos essa tecnologia em cima de um produto que nós somos os melhores em termos gerais, não só de mecanização, mas em termos de condução, de manejo e tudo mais. Então nós não devemos a ninguém qualquer tipo de desenvolvimento, nós temos a capacidade para fazer boas tecnologias. O mundo está globalizado, está tomando café, nós temos uma quantidade muito grande de habitantes que podem e querem tomar café, né? Já os chineses estão começando a tomar café, e aí vem a questão nossa limitante, mão de obra. Olha a sequência de disponibilidade de mão de obra rural no Brasil, de 1940 até agora 2010, 15% apenas de trabalhadores rurais em relação a esse período. Se nós pegarmos o sul de Minas, de 40% em 1940, baixou para 7%. 7% apenas de trabalhadores rurais não significa que todos estão trabalhando na agricultura, né, de população rural, não significa que todos estão trabalhando na agricultura. Então nós não temos mais esse contingente de mão de obra para produzir. E o trabalho é um insumo, o trabalho é fator de produção, alguém tem que trabalhar. Se nós não temos mais contingente humano, nós temos que partir para a mecanização. Aí vocês começam a ver a importância da tecnologia que foi sendo aplicada aqui, não só das máquinas, como o Valmir colocou, mas também como gestão. Que novidade que eu daria para essa Expo Café, se não a questão da gestão? Nós temos que melhorar nossa gestão, porque agora nós estamos trabalhando com uma tecnologia alta, elevada, de top.
Quando eu falava em colheita, a gente ficava o quê? Colheita seletiva. Começamos a falar em colheita seletiva em 2000, com um projeto que nós fizemos com apoio da Jato, inclusive. Em 2005, nós concretizamos esse trabalho, falando, pode passar a máquina 2, 3 vezes que não estraga a lavoura. Em 2013, nós mostramos aumento de produtividade colhendo seletivamente. A lavoura respondeu com aumento de produtividade em relação à colheita manual. Porque a planta estava gostando. Rogner falou certo. Não adianta você querer forçar uma planta e tirar café enquanto ela não está pronta para oferecer o fruto. Respeita a fisiologia da planta. Isso é sério. Ele bateu muito, e eu fico discutindo muito com os produtores quando eles falam assim, nós queremos colher, limpar a lavoura. E a semana passada, eu estava, semana retrasada, no Espírito Santo, e, gente, notícia de primeira mão. Estamos colhendo com limão. E bem, e vou falar para vocês, mais fácil que colher arado. E aí os produtores vinham, olhavam para a planta, então, tá bom, está desfolhando um pouco, não dá para tirar tudo. Eu falei, não dá. Não tem máquina que vai tirar tudo, não tira no arado, o que vai tirar aqui? Aí vinha outro, mas não dá para tirar tudo? Eu falei, não dá. Aí insistiram tanto e eu perdi a paciência, falei, dá, resolvi o problema de vocês. Vocês querem tirar tudo? Volta a colher de mão. Pronto. Não tem máquina que tira 100%. A não ser que você espere o café ficar seco. Aí você vai buscar 30 no chão, 70 na planta. Tudo bem. Ou mais no chão. Se não colhe tudo, para que forçar a vibração e baixar a velocidade, aumentando o desfolhe? Para tentar tirar 85, 90%, não vai ficar 10 para trás? E aí esses 10 você vai fazer com o quê? Vai tirar como? Vai ter que pôr repasse? Ou você vai deixar 10% na planta? Então, o que eu falo? Esquece. A não ser que seja lavouras que não justifica a colheita seletiva, vamos fazer a plena, tira 40%, 50%, 60% na primeira passada e depois você limpa a planta na segunda. Vai ficar para trás 3% na plana, pode não compensar mais fazer nenhum repasse. Então isso vem batendo nessa tecla constantemente. Mas vou passar 2 vezes, vai ficar mais caro. Não fica, não fica. Eu cansei de provar isso, eu nem vou mostrar esses números dessa vez. Por quê? O repasse manual é mais caro do que passar a colhedor uma vez no lavoura. Então eu estou dando esse recado porque o Raudinho puxou esse assunto, eu nem ia falar nisso. Né? É seletiva onde deve fazer seletivo. Nós temos que pensar o quê? Gestão da mecanização. Espaçamento de lavoura, espaçamento entre linhas, espaçamento entre plantas. O que nós vamos fazer com o manejo de mato, que foi muito batido nesse evento, porque eu convidei exatamente pessoas que pudessem fazer desse manejo, que eu acho que está sendo um grande acontecimento das lavouras cafeeiras nesse momento. Isso afeta a mecanização. Entrar colhendo hoje não é segredo, pós-colheita também é uma questão séria, porque não adianta você colher depois não ter terreno suficiente para fazer um café de qualidade. E aí nós começamos então a pensar no manejo do mato. Eu pulei algumas transparências aqui, porque o Casale já mostrou isso, máquinas para fazer manejo de mato, roçada, trincha, não preciso repetir esse assunto. Mas o que a gente quer? Formar matéria orgânica em cima do solo. O que a mecanização tem a ver com isso? É muito mais fácil você fazer uma colheita em cima de um terreno limpo desse, com matéria orgânica, o operador está vendo o que está passando, eu posso aumentar a velocidade operacional. As outras operações, pulverização, adubo, tudo fica facilitado num terreno, numa lavoura que foi bem manejada. Olha só, indicadores de desempenho operacional. Então, aquele desempenho que o Rodinho mostrou, como é que a gente faz isso? Qual que é a técnica? Eu preciso pensar o seguinte: capacidade de campo, eficiência de campo, e para isso eu tenho que fazer estudos de tempos e movimentos. Não tem jeito. Se você quiser realmente abrir índices, e é a nossa função na universidade, levantar índices, parâmetros, para que vocês possam fazer uma gestão mais efetiva da mecanização que está aí. O estudo de tempos e movimentos entende determinar os tempos demandados para a execução do serviço, de todo o serviço. Isso rendeu para nós uma tese de doutorado, o João Paulo. Alguns dos resultados eu vou mostrar para vocês de primeira mão. Está aí. O que é a capacidade de campo teórica? Você pega a velocidade que a máquina está recomendada para trabalhar, seja o pulverizador,
seja uma roçadora, seja adubadora, em função da área útil que ela consegue trabalhar. Isso é o máximo que a máquina rende. E eu vou determinar então quantas horas, quantos hectares por hora eu consigo fazer com aquela máquina. Ou eu posso inverter isso. No caso da cafeicultura, a gente inverte quantas horas por hectare, porque as operações de mecanização na lavoura cafeeira são mais lentas. É os números que alguém falou. Para uma passada, 6 horas, para 2 passadas vai dar 5,4 horas. E assim nós temos que ter esses parâmetros para começar a medir a eficiência na nossa lavoura, individualmente. Porque estava trabalhando com um grupo de 20 produtores, cada um tem um perfil. Você não consegue manter o mesmo desempenho para todos eles, mas eu tenho que ter um parâmetro a seguir. E esse parâmetro é a capacidade de campo, nós chamamos teórica. Depois vem a efetiva. O que é efetiva? É a mesma capacidade de campo, só que agora considerando todo o tempo que eu gastei para aquela operação. Tá? Seria a área trabalhada pelo tempo total gasto em campo. É claro que esse desempenho cai. E aí eu tiro o quê? Eficiência de campo, que é a capacidade efetiva dividida pela teórica. Capacidade de campo 100% seria o ideal, mas isso é inatingível. Isso é impossível. Eu teria que ter uma rua só, com um comprimento muito bom, e não parar a máquina até chegar no fim da rua. Aí eu conseguiria isso, e olha lá. Tá? Então, quer dizer, mas é o parâmetro básico para me começar. Em qual das duas lavouras é melhor? Eu teria melhor eficiência de campo? Uma lavoura bem alinhada plana, ou uma com barranco, curvas? Não preciso responder isso. Então, quando eu perguntei hoje para o Pablo, qual é o nível de inclinação que você pode pôr morro acima, tá? Para poder ter linhas mais retas, ele me deu um número importante, 20%. Então vamos replanejar nosso lavoura desde o plantio, já pensando que eu posso trabalhar fora do nível. Por quê? Porque o Casale, o professor Favarin mostraram que hoje o manejo é com mato, não vai ter erosão se a gente manter a lavoura com uma cobertura normalmente está se usando braquiária. Tá? Diferenças fundamentais para definir o melhor desempenho. Espaçamento da lavoura, sem dúvida, tanto entre linhas quanto entre plantas. Entre plantas afeta muito a eficiência de colheita. Tá? Declividade do terreno, uniformidade das ruas, alinhamento de plantio, comprimento de ruas, largura de carreadores. Tá? Porque a gente tem visto ainda, recomendado carreadores de 6 metros para manobrar as máquinas, você está pagando a máquina por tempo, o aluguel da máquina, a depreciação da máquina por hora, e às vezes o produtor fica insistindo em manter carreadores de 4 metros. E você gasta 2, 3, 4 minutos para fazer uma manobra, perdendo tempo. Planejamento na implantação da lavoura, é o que o Pablo apresentou. Hoje a gente usa mapeamento por aeronave, né? Para poder fazer o melhor planejamento possível. Já temos essa tecnologia de implantar uma lavoura para quê? Baixar custo operacional e aumentar a eficiência ou rendimento operacional, tanto faz. Aqui são 2 termos que é o mesmo significado. E aí eu peguei um grupo de 21 produtores do grupo Agroexcelência que me passaram esses resultados, e olha só o que nós temos em termos de passamento de plantio hoje aqui na nossa região. Está mais ou menos em torno de 3,5, 3,60. Tem produtores já pensando em 2,5 e tem produtores já que tem plantado até 4,5. Mas qual que é a tendência? É realmente diminuir esse passamento entre linhas, principalmente agora que nós temos uma máquina multifuncional no mercado. E essa máquina já foi pensada para isso. Quando eu estive na América Central, em 2013, 2014, vendo as lavouras plantadas de 2 a 2,5, eu imaginei que se o dia que nós tivéssemos uma máquina que pudesse entrar nessas lavouras e fazer toda a operação de cultivo, nós conseguiríamos trabalhar com lavouras do nível que eles têm. Só que eles não têm topografia como nós temos. Então, quer dizer, nós vamos chegar num nível de produtividade maior, sem dúvida nenhuma, com um custo muito baixo, porque nós temos tecnologia, temos solo e temos disponibilidade de declividade que permita isso. Ainda mais, dentro desse grupo ainda,
declividade média dos terrenos, até de 5 a 10%, 67% das lavouras estão nessa declividade. 23,8% estão acima de 10%, provavelmente abaixo de 10%. Abaixo de 20%. Por quê? Porque acima de 20% a gente não tem recomendado a colheita mecanizada. E apenas 9% está na ordem de inferior a 5%. Então, quer dizer, não existe limite para a mecanização dentro dessas declividades. Eu fiz um estudo em 2007, vendo a potencialidade de mecanização no sul de Minas, porque falava que o sul de Minas ia parar de plantar café, porque era morro, só morro. E a hora que a gente começou a fazer um estudo, observamos o seguinte, nesse mapa, nós temos aqui, principalmente nessa região onde está a maioria da cafeicultura, no sul de Minas, o que nós temos aqui são altitudes favoráveis ao café. O pessoal confunde altitude com declividade, são coisas diferentes. Principalmente aqui nessa região de Três Pontas, Alfenas, Boa Esperança. Olha aqui as declividades por cor, né? 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Aqui já uma cor um pouco esverdeada de 20 a 25 seria limitante. Cadê essas áreas aqui? Na maior região produtor de café? Não tem. E quando a gente olhou esse mapa de declividades, nós vimos que 78% das áreas do sul de Minas estão abaixo de 20% de declividade. Então eu falei, por que não vai produzir café? Vai produzir muito café. Vai continuar produzindo, não tem limite para isso não. Olha só, consegui junto ao INPE plotar cada lavoura de café e jogamos em cima das declividades. E chegamos no seguinte resultado. De 0 a 5, nós consideramos áreas extremamente aptas à mecanização, de 5 a 10 muito aptas, de 10 a 15 aptas, de 15 a 20 moderadamente apta e acima de 20 não recomendado. Tá? Quando nós começamos em 98, se olhava o manual da Jato, estava recomendando para quanto? K3, 13%. Hoje nós vimos uma tecnologia que foi recomendada para 20%. E nós sabemos que tem máquinas e essa mesmo poderia entrar um pouco mais. Por questão de segurança, 20%. Mas já dá para pensar em 25% de declividade para poder mecanizar a colheita. E aí sobra o seguinte, 66% das lavouras no sul de Minas estão abaixo de 15%. Bate com aquele gráfico dos 21 produtores que falaram assim, ó, 66% das áreas estão de 5% a 10%. Tá? No resumo, nós temos 81% das lavouras cafeeiras são mecanizáveis. Precisaria, naquela época, em 2007, quando publicamos esse trabalho, 1.300 máquinas para fazer a colheita com uma passada. Se fosse para fazer seletiva, 2.250 unidades de máquinas para seletiva. Tá? Até o dimensionamento do parque nós chegamos a fazer. Não chegamos nisso daí ainda hoje. Tá? Mas a gente já tem uma ideia de quanto está mecanizando. Tamanho das propriedades atendidas nesse grupo. Tá? Varia muito de 40 hectares até 400. Então, quer dizer, você tem que ter uma tecnologia específica para atender cada um e fazer um planejamento específico para cada um. Média de 29 operações. Isso aqui é o número de operações que cada produtor fazia em média no ano. 29. Variando de 23 a 36. Está dando 56% de variação. Quer dizer, se um produtor consegue, na mesma região, produzir café com 23 operações de cultivo até a colheita, por que o outro está gastando 36? Planejamento, gestão. Tamanho, área atendida por trator, nós estamos com uma média de 35 hectares por trator. Variando de 25 a 45, a mesma questão. Por que tem produtor que consegue trabalhar 45 hectares por trator e outro não? Gestão. Planejamento. Facilidade com o trator? Sim, tinha financiamento, vendeu o trator. Mas o produtor não significa que ele tem. Na maioria dos casos, quando a gente vai fazer o dimensionamento da frota, e esse é o projeto que a gente faz, dimensionamento da frota para a lavoura cafeeira, para a propriedade produtora, está sobrando trator. Na maioria dos casos está sobrando trator. Então, quer dizer, redimensionar a frota. Tá? Então, como é que nós fazemos
Para chegar nesse dimensionamento, nós fazemos o planejamento de todas as atividades em função dos meses, né? De setembro, outubro, novembro, dezembro, o ano todo. Então, por exemplo, plantio. E aqui eu entro com quantas horas eu vou gastar em cada mês para fazer plantio. Depois, distribuição de calcário. É o que o Roguinho falou. Quantas horas ele precisa de demanda de máquina para fazer cada operação em cada produtor, seguindo o quê? As características daquele produtor. E aí nós somamos embaixo quantas horas eu vou precisar no mês. 400, 427, 329 horas no mês de máquina, serviço máquina. Tá, até aí tá fácil. Quantas horas eu tenho disponíveis para trabalhar naquele mês? Aí entra a parte climatológica, dias de chuva que eu não vou trabalhar, sábados à tarde que talvez eu não vá trabalhar, domingo que eu não vou trabalhar. Então a gente apura por região quantas horas prováveis de trabalho, dias prováveis de trabalho e quantas horas no dia. Aí eu sei quantos tratores eu vou precisar. Ora, no outubro eu vou precisar, para fazer todas as operações, 2,7 tratores, aqui tal, e eu faço o dimensionamento em função das horas que eu preciso de demanda. Isso é só para mostrar como que ele fez o planejamento das atividades dentro da propriedade, dentro de cada produtor. E aí eu planejo o quê? A colheita. Tá aí, ó. Talhão 2, primeira passada. 1.300 de velocidade, eu vou gastar 52 horas. É exatamente o que você falou, que você apresentou. Planejamento para a primeira, para a segunda, para a passada plena, mês a mês. Maio, junho, julho e quem sabe um pouquinho de agosto se precisar. Tá? É assim que foi feito o planejamento. E aí eu tenho eficiência de campo planejada, que é o que ele planeja, e eficiência de campo real, que sempre cai um pouquinho. Por quê? Imprevistos. Mas pelo menos você está controlando as suas atividades. E se teve imprevisto, qual foi o imprevisto? A colhedora não passou naquele determinado talhão porque tem um mataburro muito estreito. Ou ele não chegou naquela ponta porque tem árvores com galhos que não deixam a máquina entrar. E você vai corrigindo isso. E vai melhorando a tua eficiência de campo. Tá? É isso que a gente faz. Estudo de tempos e movimentos. Eu preciso saber qual o tempo realmente produtivo da máquina, é isso que me interessa. Tempos de manobra, tempo de deslocamento em manobra. Tempos auxiliar, abastecimento do trator ou da máquina, com adubo ou com combustível, seja lá como for, abastecimento de modo geral. Almoço, necessidade fisiológica dos operadores, isso entra como tempo auxiliar. Tempo de reparos, que é o que eu menos quero. Quebrou a máquina, quanto tempo ela vai ficar parada? Isso é muito sério na mecanização. Tempo de manobra, tem carreadores, principal e secundário, para cada operação. Preparo de covas, transplantio, adubação, aplicação, e a gente levantou esses tempos. Isso aí foi feito em 2012, 2013, aqui na Fazenda Ipanema. São vários talhões, várias máquinas diferentes, e aí a gente pôde fazer um trabalho com um levantamento de campo bastante amplo. Tá? Então ali estão os tempos em segundos. Olha só, colhedora, gastando 78 a 102 minutos, dependendo do carregador, se é o principal ou se é secundário. Recolhimento e varrição, gastando também muito. Por que eu estou gastando tanto tempo com essas máquinas? Para fazer uma manobra? Tá? No caso da colhedora, porque é uma máquina grande e ela é lenta. No caso do recolhedor e da varrição, que são máquinas muito compridas, muito longas, e o operador não consegue fazer essa manobra de uma única vez. Isso gasta mais tempo. Largura média dos carreadores. Aí nós vamos ver as larguras de um grupo. Tá? Nós temos o que? A média está em 5,9 para carreador principal e de 4,3 para carreadores secundários. Mas tem muita gente ainda com carreador de 3 metros. É muito estreito para você operar manobra de uma máquina. O ideal seria 6 metros. Tem outros que chegam até mais, 8 metros, também não é necessário. Então, quer dizer, são levantamentos de lavouras reais. Média de 70% das lavouras são mecanizáveis. 70%. Isso está de acordo com o levantamento que nós fizemos de declividade. O que mais? Os talhões em torno de 9 hectares por talhão. Eu preciso desses dados para poder fazer o planejamento. Tipo de colheita utilizada. 52% está usando mecanizada. 38% ainda está conjugando mecanizada e manual.
Por quê? Você tem 70% das áreas mecanizáveis, provavelmente 30% de áreas não mecanizáveis. Ainda tem aqueles produtores que resistem em colher lavoura de primeira safra, segunda safra com máquina. Tá? E 9% apenas de colheita manual, que realmente mostra uma revolução muito grande no processo de colheita na nossa região. Duração da colheita em dias. A média ainda está em 100 dias. Mas qual que é a meta? 60 dias. Já tem produtor buscando isso. Quer encerrar a colheita em 60 dias. Por quê? Você antecipa. E para você antecipar, você vai ter que fazer a seletiva, não tem outra saída. Tá? Relação colhedoras por hectare, ou hectares por colhedora. Nós falamos a seguinte relação sempre. É uma máquina para 250 hectares, para fazer uma passada. 2 passadas cairia para 150 hectares por máquina. E se fosse fazer 3 passadas, daria uma máquina para 100 hectares. É que ninguém vai fazer 3 passadas, ou mesmo 2 passadas em todas as lavouras. Então, nós pegarmos a média aqui, nós estamos bem próximo de 200 hectares por colhedora. É isso que nós temos na nossa região. Aqui eu tenho o quê? A tal, o parâmetro que vai me dar a eficiência de campo. Então, se eu falar em preparo de covas para plantio, a eficiência que eu tenho das máquinas que abrem o sulco, vão distribuir as mudas, 63% de eficiência. Transplantio, 74%. Adubação, 75%. Aplicação de defensivos, 71%. Manejo da trincha, 76%. Colheita, tá? A colheita nós temos lá 73% de eficiência de campo. É o que nós levantamos na Ipanema. Efetivo. Recolhimento caiu para 51%. Todas estavam dando em torno de 70%. O Valmir falou, na melhor das hipóteses, você conseguiria tirar 80% de eficiência de campo de uma máquina. Nós estávamos trabalhando ali com 73, 74%. Hora que entra em recolhimento e enleiramento, 51, 57%. Poda, altíssimo, 92%. Isso começou a mostrar para a gente que essa operação de recolher café do chão é muito complicada. Por que não dá eficiência? Carreador estreito, máquina muito comprida, embucha com pau, embucha com folha, dá defeito, quebra rolamento, é complicado. E aí a gente viu o quê? Tempo produtivo e tempo improdutivo para cada uma das operações. Olha a colheita aqui, ó. Tempo produtivo, 67%. Alto, é uma operação cara, mas o tempo que você está realmente trabalhando é muito alto. Por quê? Você tem um tempo anterior que você faz a revisão da máquina. Ninguém quer que a máquina quebre na lavoura. Se você não fizer essa revisão, isso vai cair. Agora, a hora que eu entro em recolhimento e em enleiramento, olha o tempo produtivo. É menor que o tempo improdutivo. Conclusão, a máquina está ficando mais tempo parada em conserto do que realmente trabalhando. E aí começou a surgir a dúvida. Vale a pena levantar café de chão? Dentro dessa eficiência técnica que a gente tem reparado? É claro, esse trabalho foi em 2012. As máquinas de lá para cá melhoraram muito, principalmente as máquinas de chão. Porque recolher café de chão é um pepino. Você vai pegar o café junto com cisco, pedra, graveto, tudo que está ali na lavoura, no chão, pau. E a máquina tem que processar isso. Separar o fruto recolhido da terra, do cisco, da sujeira, do pau, da pedra, não é fácil essa operação, tá? E a hora que a gente põe o custo horário, a mesma coisa. A colheita, o custo horário da máquina está R$ 139,00. Mas a hora que eu entro no recolhimento e na varrição, R$ 83,73. É o maior custo de todas as operações da mecanização. Tudo bem, mas a colhedora é uma operação mais cara, sim, mas é a mais importante do processo de colheita, porque é ela que vai levar o teu café para o terreiro. Ainda é elevado recolher café do chão com esses custos que estão postos aqui. Tá? Lembrando que é um café de baixa qualidade, não é o melhor café que você está levando para o teu terreiro. Aqui nós temos o custo de depreciação por hora. Outro fator interessante que surgiu, combustível. Quanto está o óleo diesel hoje? Um país agrícola, que tem que produzir café, milho, feijão, soja. Combustível hoje é o componente que mais pesa
que mais pesa no custo horário da máquina, fora a depreciação no caixa colhedora. Aqui, ó. Então nós temos que começar a pensar em tratores de menor consumo, sim. E a cafeicultura permite que você faça as operações mecanizadas com tratores de 45, 50, 55 CV de potência, com a mesma eficiência que tratores maiores. Para puxar a colhedora, tudo bem, você precisa de 75 CV, mas para fazer as operações de pulverização, roçada, aplicação de adubo, não. Isso hoje está pesando muito no custo de produção. Tá? E aqui que eu tenho custo fixo e custo variável de cada uma das operações. Aqui no caso da colheita, que eu estou destacando, os custos estão mais ou menos equilibrados entre o fixo e o custo operacional. A hora que eu passo de novo para o enleiramento e recolhimento, olha só, o custo variável está maior do que o custo fixo. Significa o quê? Combustível, reparos que acontecem na lavoura e baixa eficiência desses mecanismos. Tá? Olha só, na hora que eu pego custo e tempo, então tem custo produtivo e custo improdutivo. É claro que eu quero que a barra azul seja maior em todos os elementos que eu estou analisando. Mas, de novo, na hora que eu caio no recolhimento e no enleiramento, o custo improdutivo está maior do que o custo produtivo. O que significa isso? Embuchamento, quebra, perda de tempo em manobras, baixo desempenho dessas máquinas. Mas, então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer com essas operações? Um maior tempo com reparos e manutenção afeta diretamente a disponibilidade mecânica. Se você não tem uma máquina com disponibilidade de trabalho, ela vai para o custo improdutivo. Tá? Depreciação. Cuidado com o combustível. Faz muita diferença hoje dentro das operações. Recolhimento e enleiramento. Operações viáveis economicamente e tecnicamente? Essa era a pergunta que a gente tinha, que eu trouxe para a gente conversar, depois das explanações que nós tivemos dentro dos assuntos. Usar tratores mais estreitos, mais leves, mais fáceis de manobrar, de baixo consumo, é uma saída? É uma saída, já vai ajudar nas operações. Nós fizemos então em 2012 um outro trabalho avaliando os sistemas de recolhimento do café de chão, para ver a eficiência técnica dessas máquinas. Trabalhamos com... Isso aqui é um estudo que mostrou que a maioria, 56% dos produtores não possuem máquinas de recolher e varrer café do chão. 44% dos produtores na nossa região possuem. Então aqui, a metodologia, nós levantamos o café numa lavoura de 57 sacos por hectare, aqui perto de Campos Gerais, entre 3 pontos Campos Gerais. A colheita mecânica com 2 passadas, com o repasse manual, restou no chão 17 sacas por hectare, formando que choveu e ficou muito café no chão para ser levantado, e foi aí que nós fizemos os testes dos sistemas. Que sistemas? Máquinas que recolhem mecanicamente na barra da saia do cafeiro, máquinas que sopram de um lado e recolhem do outro, que eu chamei de sistema 2, máquinas que recolhem no centro da rua, enleram de uma vez só, recolhem no centro da rua, sistema 3, e máquinas que recolhem com sucção na borda da planta, debaixo da saia, tá? Que eu chamei de sistema 4. Nós tínhamos 1,9 litros, volume médio de café caído no chão, dava 1,9 litros por planta, o que daria 2,5 litros por metro linear, chegando aí nas 17 sacas por hectare. Volume médio de folhas caídas em ramos no chão foi de 48 litros por planta, por isso que eu pus um latão ali de 60 litros, só para lembrar o volume que tinha de ramos e ciscos, folhas debaixo de cada planta, onde estava misturado e caído esse café. Eu não posso apresentar os resultados por sistema, que seria antiético, estaria mexendo em área comercial, e essa não é a proposta da universidade. Mas eu pude levantar o que? A eficiência dessas máquinas, em relação ao recolhimento manual, que foi o sistema 1. Manual era um testemunho de rastelinho, né? Então a eficiência de recolhimento variou das máquinas 72% a 80%. Tecnicamente estão recolhendo bem, porque não é fácil recolher café de chão. Enquanto na mão foi 91%, quer dizer,
Recolhimento manual também não é perfeito, fica 10% para trás. As impurezas recolhidas foram de 22% a 45%. Isso para a máquina, enquanto na mão, 20%. Velocidade operacional das máquinas nos sistemas, de 745 a 1067. Custo operacional, de 418 a 603 reais por hectare. Guardem esse número. Custo das medidas de medida recolhida saía por 5 a 6,60 por medida de 60 litros, já limpo, tirando as impurezas. Custo do recolhimento manual, 1.673 por hectare, que daria o custo da medida de 12,17, também medida limpa já de 60 litros. Redução de custo em relação ao sistema de recolhimento mecânico e ao sistema manual. Foi da ordem de 64% a 75%, volume recolhido de 10 a 24 medidas por hora no mecânico, enquanto o manual faria 1,3 medidas por homem-hora. Tá? Vendo esses resultados que nós falamos, não, tecnicamente viável, vamos recolher café de chão, e isso aí mostrou que onde que tinha que melhorar os sistemas. Tá? Nós lançamos até uma tabelinha para falar sobre a eficiência de recolhimento. Eficiência acima de 80% consideramos elevada, já que nenhuma dos sistemas conseguiu recolher mais que 80% e o manual também ficou em 90%. Entre 70% e 80% nós consideramos uma eficiência boa, de 60% a 70% razoável, e abaixo de 60% é uma eficiência muito baixa, para qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de máquina. Tá? Então, a conclusão que nós chegamos nesse trabalho em 2012, lembrando que de lá para cá as máquinas melhoraram, mas já não era ruim tecnicamente. A única questão que a gente tinha a colocar era o custo. Vale a pena recolher café de chão? Nesses custos, onde o custo improdutivo chega a passar o custo produtivo? E nós fizemos também nesse trabalho análise de solo. Na barra da saia, onde o café cai, e no meio da rua. Porque tem sistemas. Nós estávamos trabalhando com sistemas que mexiam com esse cisco, e enlerava o sistema 3, enlerando no meio da rua e recolhendo no meio da rua, de forma que eu sempre questionei essa metodologia, mesmo que ela seja mais econômica, porque você já leva um lado e outro da rua no meio e facilita o recolhimento desse café. Isso é uma ideia muito interessante em termos de mecanização. Só que como é que fica esse cisco? Como é que fica a matéria orgânica? Porque a maioria dos produtores não estão voltando o cisco mais. Antigamente, quando se arruava de rastelo e colhia de mão, depois havia disponibilidade de mão de obra, o pessoal voltava o cisco. E agora? Então nós fizemos análise do solo na barra da planta e também no meio da rua. Esses níveis aqui, ó, meio da rua no sistema manual, quer dizer, não mudaria em nenhum dos dois sistemas. Né? Manual, sistema 1, sistema 2, sistema 3, que é aquele que recolhe no meio da rua. Olha a matéria orgânica, foi para o meio da rua, aumentou consideravelmente. E assim acompanhou pH, cálcio, magnésio no meio da rua, fósforo remanescente, potássio, soma de bases trocáveis, aumentou no meio da rua, índice de saturação de base aumentou no meio da rua. E aí a gente começou a ver, porque essas máquinas pegam todo o cisco que está debaixo do pé de café com frutos e leva isso para o meio da rua, e se não houver espalhamento desse cisco, fica lá. Não é isso que a gente vê depois de um levantamento? Antes é assim, depois de fazer o recolhimento, do café de chão fica limpo, totalmente limpo. Aparecem essas radicelas, que a gente não sabia o efeito delas. Favarinho hoje mostrou que elas são muito importantes, é por aí que entra a água na planta. Essas radicelas certamente morrem, porque está seco, ficam secas. Elas estavam debaixo de uma munha molhada e agora ficam secas e morrem. E aí que eu trouxe esse sistema para apresentar para vocês, que eu conhecia 2 semanas para trás, e realmente me chamou muita atenção. Foi o ponto de eu mudar, inclusive, a minha apresentação, e trazer esses resultados da Fazenda Movimento, em Areado, Minas Gerais. Produtor Luiz Fernando Ribeiro de Lima, nós estivemos lá visitando, Juliano esteve lá, e outros que estão aqui. Ele mantém embaixo da lavoura dele assim, cisco
Cisco e cisco, matéria orgânica, tá? Olha só, debaixo do pé de café, toda a cobertura morta, material orgânico, 20 centímetros de camada de matéria orgânica sobre o solo. Olha a quantidade de raízes que ele tirou aqui, ó, que apareceu na hora que você limpa e tira um pouco dessa matéria orgânica, desse cisco. Olha só, isso está debaixo do cafeeiro e saiu daqui, ó. Mais um detalhe, isso foi colocado pelo Favarin, pelo Casale, e eu quero fechar fazendo uma conta em cima disso daí. A forma que eles plantam o café, primeiro, ele planta a braquiária e deixa lá um ano. Nós apresentamos ano passado aqui alguns resultados de agricultura de precisão, que eu chamei de cafeicultura de precisão, e dizendo por que era difícil você obter resultados de produção da planta fazendo um mapeamento da lavoura. Porque a lavoura entra em bianuidade dentro dela. Uma planta que produziu bem esse ano, o ano seguinte, mesmo que você faça um tratamento muito bom ali, ela não vai produzir. Então a lavoura, ela apresenta bianuidade dentro dela. E também no ano, de um ano maior a um ano menor. Para a agricultura de precisão dar certo, essas técnicas, precisaria primeiro uniformizar o solo. Primeiro uniformiza. Depois implanta. Ou pega uma lavoura já implantada, zera ela, uniformiza o solo primeiro em termos de nutrientes, zera ela, aí ela vai responder. Senão não vai responder não. Tá? Então o que ele fez? Uniformizou o solo primeiro, plantou braquiária, preparou o solo, depois ele vem plantando aqui, ó. 50 centímetros ele mantém limpo. No plantio faz um preparo mais profundo, como foi colocado, tá? Faz o manejo do mato com herbicida, 50 centímetros também lateral à planta, e aqui ele deixa crescer a braquiária. Vai proteger contra vento. Quem falou do vento? Casale? Tá? E vai formar, segundo ele, de 15 a 20 toneladas de matéria orgânica por ano, que ele não dispensa. Então tá lá, ó, ele vem fazendo manejo do mato próximo do cafeeiro, usando uma dose baixa, tá? De 1 litro por hectare, justamente para evitar fitotoxicidade na planta. Manejo após um ano, é só roçada, não tem mais herbicida. Chega a fazer de 3 a 6 roçadas, dependendo do ano, se é de mais chuva ou menos chuva, tá? Essa operação acumula de 15 a 25 toneladas de matéria orgânica por ano. Olha a evolução da fertilidade após 3 anos de manejo, desse manejo que ele vem fazendo. O fósforo de 12 miligramas por decimo passou para 40, 60, 102. Potássio de 3 passou para 4,5 e tem áreas que chega a 7. Olha ele aí roçando. A fertilidade, macro e micronutrientes com níveis médios e altos em análise de solo e folhas, matéria orgânica de médio para alto, pH equilibrou sozinho. Essa lavoura que eu mostrei aqui tem 7 anos, tá? Que vem sendo manejada. Perguntas que eu fiz e que vocês fariam, e eu pus aqui o depoimento dele, que ele passou por e-mail, do jeito que ele passou, eu colei aqui. Perguntei, e a adubação que você está fazendo? Ele falou assim, a adubação é calculada de acordo com a carga pendente, variando 300 a 750 quilos por hectare, formulação 390000, em uma só aplicação de adubo em liberação controlada. É só nitrogênio que ele põe, mais nada, o resto é equilibrado. E vem melhorando os índices a cada 3 anos. Aí eu falei, e a broca? Com relação à broca, não estou tendo nenhum problema, pois os frutos que caem no chão são atacados pela microbiota do solo. Os remanescentes que ficam no pé são controlados com tratamento fitossanitário de rotina, são fáceis de serem eliminados, pois não ficam abrigados debaixo da planta, debaixo da saia. Foi isso que ele me passou, eu estou passando para vocês. Um sistema que realmente nos impressionou na hora que ele mostrou as médias. Colheita dele nessa lavoura de 7 anos, 2004, 67 sacas por hectare.
2005 caiu, teve seca, mesmo assim, 26 sacas por hectare, a média dele 46. Colheita seletiva com 2 passadas, não recolhe café do chão, porque ele não quer mexer debaixo da planta de jeito nenhum. Ele tem 160 hectares e trabalha com 9 homens só. Aí eu comecei a fazer as contas de uma média do produtor clássico com 29 operações. Ele está fazendo 15 operações no ano, de 3 a 6 roçadas, eu pus 5, em torno de 5 pulverizações, também pode variar, uma colheita, 2 colheitas, já foram para 12 operações, esterco, que ele volta na lavoura, e pulei uma. Adubação, que ele faz uma. 15 operações. Se nós fazemos com 29, ele está fazendo com 15, ele reduziu quanto o custo operacional dele? Quase 50%. Roguinho acabou de mostrar, o custo operacional é 30% da parte mecanizada em cima de um custo do COE, que é R$8.000. 30% em cima de 8, 2.400, quer dizer que ele está economizando 1.200 só em redução de operação por hectare. Se não bastasse só isso, as lavouras deles são extremamente alinhadas, terreno ajuda, topografia boa, a saia é mais alta, as perdas de chão deles são baixíssimas. Eu fui lá ver a máquina colher, não está quase caindo café no chão. Nós sabemos que a média das colhedoras de jogar café no chão varia de 7 a 20%, com média de 14%. É possível deixar café só 7% no chão? É, que a máquina perde do que ela colhe. E ele estava conseguindo isso, se é que não estava um pouco abaixo disso, o Juliano viu. Você não vê café no chão? Não, a própria roçadora dele foi puxando aqueles galhos baixos e foi eliminando. É isso que ele nos explicou. Tá? Se eu pegar 7% de perda numa produção de 40, significa 3 sacas por hectare. De café de chão, quanto que vale 3 sacas por hectare? A redução de custos só deixando de aguar, o que seria? Não precisa mais trincha, não precisa mais arruação, não precisa mais eneração, não precisa mais recolhimento, não precisa pagar cisco. Isso custa, segundo os dados do Roguinho, de 450 a 500 reais. Uma saca e meia de café de chão, é isso aqui? 450 a 500 reais? Quer dizer que você está perdendo efetivamente, deixando para trás 1,5, porque 1,5 você deixou de gastar com essas operações. Se não se bastasse, essa lavoura de primeira safra, segundo a estimativa dele, ia produzir em torno de 65 sacos por hectare. Ele vai colher de máquina, com 2 passadas. E aí eu perguntei para ele, o que você vai fazer com esse café que vai sobrar aqui na barra? Que vai sobrar, não tem jeito, a máquina não vai conseguir colher, a lavoura é muito baixa, nova. Você vê pela altura do trator, ela está no paralama do trator, 1,10 m. Não vou fazer nada, vai ficar aí. Eu falei, mas é broca. Não tem problema não, vai ficar aí. Já é o 2º ano que ele faz isso em lavoura de primeira safra. Está deixando lá. Eu falei, mas põe gente para colher? Ele falou, de jeito nenhum. Não entra mão, eu não quero mão de obra. Está aí uma experiência que eu fiquei de boca aberta. Tá? Perguntei para ele, como é que você está regulando a máquina? Ele falou, estou seguindo o teu índice. I, não é I mais, Fabinho. De hoje em diante é índice M. Moreira. Por quê? Essa fazenda do movimento era dos meus ancestrais. E hoje está na mão do Luiz Fernando. E eu fiquei encantado do que eu vi ele fazendo lá. Está em boas mãos. E eram os Moreiras, que eram os donos, meus tios, avós. E eu mudei o índice, porque realmente, quando a gente cria alguma coisa que está ajudando o produtor, eu acho que a gente tem que ter uma referência. E eu resolvi fazer o índice Moreira a partir de hoje. Não é I mais. Tá? Ele regula em função da velocidade de vibração, que a gente vem falando, isso aqui funciona mesmo. Ajuda muito a regular uma máquina para colheita seletiva ou para plena.
tá? Não vou repetir. Mas aqui é só para a gente fechar. Uma colheita plena com uma única passada, para vocês terem índices. Eficiência de derriça, o que a máquina tira da planta, vai variar de 77% a 94%, e de colheita de 70% a 80%, porque tem perdas de chão que vão chegar da ordem de 7% a 14%, e vai restar na planta de 6% a 23%. Tá? Uma condição muito boa da colheita plena chegaria a 94% de eficiência de derriça, 80% a máquina leva, vai sobrar 6 na planta e 14 no chão. Desempenho operacional seria de 55 a 80 medidas por hora, medida de 60 litros, a um custo de 4 a 4,50. Guarda esse número, nós vamos usar ele. Redução de custo de 50 a 65%. Desfolha, o indicador bom, você está judiando a planta ou não? Desfolha, 250 a 500 gramas por planta. Na colheita seletiva, a eficiência de derriça de 87% a 97% com 2 passadas. Eficiência de colheita, que a máquina efetivamente leva de 80% a 83% no depósito ou na carreta. Carga restante na planta 3%, é o que a gente quer, pode ficar mais. Se ficar mais, vai precisar uma terceira passada, passe, desde que você não esteja judiando a planta, passe, não tem problema nenhum. Tá? Já tem muitos produtores fazendo 3 passadas. Perda de chão continua sendo de 7 a 14%, eficiência de derriça, numa situação muito boa, que é desejável, 97%, 87% vai ser de colheita, 3% fica na planta, 10% no chão. Por que eu estou falando isso? Porque o Luiz Fernando não vai mais recolher café de chão de modo algum, nem mesmo da barra da saia que vai ficar na planta, buscando uma eficiência operacional que até então nunca tinha visto. Desempenho operacional da primeira passada, 25 a 40 medidas, o produtor acha que está colhendo pouco. Deixa colher um pouco menos na primeira e tira o resto na segunda. É muito melhor do que forçar a primeira e depois ter que fazer repasse. A não ser que não justifique a colheita em 2 passadas. Tá? O custo da medida vai sair por R$ 3,80 a R$ 4,20 com 2 passadas. É mais barato que colher com uma passada e repasse manual. Redução de custo de 60% a 70%, desfolhas com 2 passadas de 400 a 650 gramas. Tá? Para a gente ter indicadores. O custo da colheita manual, eu não vou discriminar, mas assim, a medida está saindo por 14,30 a 12, já com encargos sociais na nossa região, custando de 3.440 a 3.870. Por que eu estou mostrando isso? Porque o pessoal falou, professor, o juro subiu, está muito difícil comprar máquina. 7,5%. Eu fiz uma segunda conta. Tá bom. Então, colher de mão ficaria de 12 a 14. Colher de máquina vai ficar de 4,10 a 4,40 por medida. Eu peguei 12, que é o menor valor de mão, e subtraí o maior valor da máquina. Deu a diferença de 7,60. 12 menos 4,40. Uma lavoura média, 30 sacos por hectare. São 240 medidas por hectare que vão ser colhidos. Se eu economizar 7,60 por 240 medidas, eu deixei de gastar por hectare R$ 1.824. Uma máquina dimensionada para 250 hectares. Em 250 hectares, eu deixei de gastar 456 mil. A máquina custa 600 mil. Eu consigo financiar até 90%. Quando eu falo consigo, não está bem assim não, porque os bancos estão difíceis. Deveríamos conseguir, alguns provavelmente vão conseguir, até 90%, com 7,5%, a primeira parcela, a entrada você que tem que dar com os 10%, primeira parcela R$ 108,700, após um ano da compra, vai sobrar, em termos de investimento, 288 mil, porque você economizou aqui em relação à colheita manual. Você deixou de gastar 288 mil naquela safra. Conclusão, você paga a máquina em 2 safras. Mesmo com 7,5% de juro. Por quê, gente? Porque quando se compara com a mão, a diferença é muito grande, a redução de custo é muito alta. E outra coisa, 7,5% nominal parece muito. Se você considerar que a inflação vai ser maior que isso, esse juro não está pagando nem a inflação. Então ainda é viável ter máquina, comprar máquina, desde que a gente consiga esse financiamento. Aí um produtor falou, professor, eu não tenho 250 hectares. Então eu fiz a conta para 100. Mesmo para 100 hectares, você comprando uma automotriz, que você não precisaria, você poderia comprar uma tracionada, que é quase metade do preço,
você ainda pagaria ela em 4 safras. O custo máquina ainda justifica e é viável dentro da mecanização. É isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Agradeço a atenção de todos. Bastante tarde, nós ultrapassamos muito o nosso horário do simpósio, da programação. A gente sabe que ultrapassa, mas eu acho que espero ter valido a pena vocês terem vindo. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição, o Roguinho também. Muito obrigado pela participação de todos. Aqueles que vão continuar na feira.